Bom dia, pessoal. Eu sou Rodrigo Bueno, do portal Hermenêutica Política, e hoje eu vou falar um pouco sobre o conflito que está se alongando no Oriente Médio, que está subindo de escala no Oriente Médio. O dilema de segurança para uma guerra total no Oriente Médio está cada vez mais próximo do ponto de ebulição. E eu vou comentar um pouco sobre os antecedentes desse conflito. Lá em outubro do ano passado, quando o Hamas efetua um grande ataque contra Israel, as respostas subsequentes do Estado de Israel em relação ao Hamas, a ampliação dessas ações do Estado de Israel, também em direção ao Líbano, com foco no grupo terrorista do Hezbollah, que é financiado pelo Irã, levou a uma situação no Oriente Médio de muita preocupação. O Oriente Médio, ele é, de todas as macro-regiões do mundo, a que tem a balança de poder mais complicada. São pelo menos 3 potências regionais, Israel, Irã e Arábia Saudita, com muitos interesses de potências externas à região, em especial os Estados Unidos e a Rússia. Então, um conflito, caso leve o Oriente Médio a uma guerra total, é um conflito que envolve basicamente todos os players de importância global na política externa, aumentando o medo de que isso se transforme em um estopim para o que viria a ser uma terceira guerra mundial. Quando o Hamas atacou Israel em outubro do ano passado, a resposta de Israel é que iria acabar de uma vez por todas com o grupo terrorista do Hamas. E Israel vem, ao longo desse ano, desde outubro do ano passado, realizando várias ações visando o fim desse grupo terrorista. E também o fim do Hezbollah, que é um grupo terrorista financiado pelo Irã, que opera a partir do Líbano, que é vizinho de Israel. Só por aí a gente percebe que se trata de uma geopolítica bem complicada. Quando Israel ataca o Irã na sua embaixada no Líbano, Israel está mostrando uma mensagem muito clara que o Irã não vai conseguir continuar bancando esses grupos terroristas ad eternum, que uma hora Israel vai impedir que esses grupos terroristas tenham atividade. E com isso o Estado do Irã fica obrigado a tomar essas ações por si só e a não mais usar esses grupos terroristas que funcionavam e eram financiados pelo Irã a partir de uma lógica de o Irã paga, eles realizam as ações para o Irã não ter que, de certa maneira, sujar as mãos. Só que as ações de Israel foram tão bem realizadas, inclusive na semana passada todo mundo ficou surpreso com a questão dos pagers que Israel conseguiu hackear e levar vários líderes do Hezbollah em uma ação do Mossad, que agora o Irã está se vendo sem oportunidade de ação que não envolva a sua interferência direta no conflito, que foi o que aconteceu ontem. O Irã atacou, enviou cerca de 200 mísseis até Tel Aviv, a capital de Israel, e, a partir disso, conseguiu demonstrar para Israel que ele está disposto a realizar esses ataques. Que ele não necessariamente depende do Hezbollah, depende do Hamas, para guerrear diretamente com Israel. A resposta de Israel não pode ser uma resposta tímida, porque a região do Oriente Médio envolve uma questão religiosa. Não é meramente uma briga por território. Não é como a questão, por exemplo, da Ucrânia com a Rússia, que é uma briga por território. Em uma briga por território, quando o custo da guerra se torna insuportável, é possível sentar, negociar termos, cada parte vai abrir mão de algum objetivo para chegar a um denominador comum e acabar com o conflito. Mas quando se trata de uma região que envolve muito a questão religiosa, uma cidade, no caso de Jerusalém, que é uma cidade santa
para todas as três religiões monoteístas, é muito difícil que as partes possam regredir nesse conflito. Então a tendência é que o conflito só escale. E com a escalada desse conflito, a gente chega a um momento muito complicado dentro da geopolítica do Oriente Médio. Do ponto de vista da política internacional, da teoria das relações internacionais, o principal autor que justifica o comportamento tanto de Israel quanto do Irã é o John Mearsheimer. O John Mearsheimer foi o criador de uma vertente dentro do chamado neorrealismo, chamado de realismo ofensivo. O que é o realismo ofensivo? O realismo ofensivo se trata de uma explicação sobre o porquê os estados não vão simplesmente se acomodar dentro do sistema internacional com a sua posição de poder. Eles vão sempre buscar maximizar essa posição de poder. E o realismo ofensivo coloca que isso só é possível a partir da capacidade de se tornar hegemona regional. O que é um hegemona regional? É aquele Estado que conseguiu acumular poder suficiente para inibir a ação dos vizinhos em relação a ele. O que tanto Israel quanto o Irã quer fazer é consolidar a sua posição de poder no Oriente Médio para que os demais estados não pensem em atacá-los. Quando Israel coloca diretamente, como o Benjamin Netanyahu colocou, de que o objetivo é libertar o Irã de um regime opressor, ele está demonstrando que ao atacar o regime iraniano, o objetivo é acabar com a capacidade de controle do regime sobre o Estado iraniano. Caso Netanyahu consiga isso, significa que o Irã, que desde os anos 80, aliás, desde os anos 70, como demonstrado no filme Argo, quando houve a crise dos reféns, que está sob um regime do Ayatollah e não sobre um governo, efetivamente, tem o presidente, mas o chefe supremo do país é o Ayatollah. O que Netanyahu está demonstrando ali é que ele deseja acabar com a capacidade do Irã de ser uma potência regional no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, o Irã quer acabar com a capacidade de Israel de ser essa potência regional. Ambos buscam a hegemonia porque só com a hegemonia eles vão ter paz. Então, está chegando num momento que ou Israel literalmente liquida com o Irã, ou o Irã literalmente liquida com Israel. Do ponto de vista teórico das relações internacionais, isso faz sentido dentro do arcabouço criado pelo John Mearsheimer do realismo ofensivo. Como você não pode ter certeza das intenções dos outros estados, apenas você pode garantir a sua própria segurança. E a única maneira de garantir a sua própria segurança é maximizar o seu poder. Se Israel consegue derrubar o regime iraniano, isso vai significar que o que vai surgir dali no Irã tende a estar submetido ao poderio israelense. E ao mesmo tempo, se o Irã consegue destruir Israel, o que restar de Israel estará submetido ao poder iraniano. O que vai fazer com que a Arábia Saudita, que é a outra potência regional ali presente, se torne tanto refém de Israel quanto refém do Irã. E isso porque eu estou falando apenas do que envolve a região. Porque um conflito aberto, uma guerra total entre Israel e o Irã é uma guerra que envolve players externos. Israel é uma espécie de proxy americano no Oriente Médio, ao mesmo tempo que o Irã é um proxy russo, assim como a Síria é um proxy russo. Portanto, caso o Irã decida atacar diretamente Israel, ele vai precisar passar pela Síria, que depende de uma autorização, na prática, do Vladimir Putin. Bashar al-Assad não vai tomar uma decisão dessa, de dar passagem aos iranianos, sem consultar Vladimir Putin.
que é o fiador do seu poder local. Ao mesmo tempo, a Jordânia, que é um aliado histórico dos Estados Unidos, não vai dar passagem para o exército iraniano chegar até a fronteira e conseguir atacar Israel. Então envolve muita coisa, muitos interesses de potências externas na região. Por isso o dilema de segurança, por isso o medo de que isso se transforme num estopim para a Terceira Guerra Mundial não é exagerado. Porque quando envolve interesses americanos e quando envolve interesses russos, você está falando de duas das três maiores potências do mundo. E você está falando de duas potências que fazem parte de blocos geopolíticos antagônicos. O bloco ocidental, que conta com os Estados Unidos e a Europa, com o bloco oriental, que conta com a China e a Rússia. Logo, a questão presente no Oriente Médio envolve toda a política internacional. Não é um conflito apenas regional. Vou citar de exemplo o conflito regional que poderia e ainda pode ocorrer, de certa maneira, na América do Sul, com a Venezuela e Essequibo. Ali é um conflito regional, ali não envolve grandes interesses das grandes potências. Ali seria um conflito regional que coube ao Brasil e à Colômbia realizar uma mediação para tentar adiar ou evitar esse conflito. Mas no caso do conflito entre Israel e o Irã, envolve diretamente interesses americanos e envolve diretamente interesses russos. Portanto, não é nenhum exagero pensar que caso essa situação continue escalando e se torne de fato uma guerra total no Oriente Médio, que isso seja o estopim, sim, de uma terceira guerra mundial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e sigam o Hermenêutica Política nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.